O extra da novela capítulo 187. Sinal: 1. Cenoura fresca, carne, arroz e água. Usando os melhores ingredientes, fiz um mingau. Vendo a panela fervendo, verifiquei a descrição do item. Igual. Mingau de nível 3 recheado com os cuidados de Kinha-jin. Recuperação de nível 1 nível 2 saciedade sabor nível 3 igual. Isso deve ser suficiente. Coloquei o mingau pronto em uma tigela. Coloquei em uma bandeja e levei para a cama de Boz. Boz estava deitada e ocupada movendo os olhos. Ela provavelmente estava lendo um web novel ou folheando a comunidade. Sua comida está aqui. Boz levantou seu corpo enquanto eu levava a bandeja para sua cama. Seus olhos estavam piscando repetidamente enquanto ela olhava para mim. Eu nunca alimentei a Vandeu antes. Silenciosamente, peguei uma colher de mingau e levei até a boca dela. Boz parecia estar envergonhada. Assim como ela apenas abriu a boca ligeiramente. Eu coloquei a colher em sua boca. Não. Boz engoliu depois de mastigar apenas algumas vezes. Peguei outra colher de mingau. Boz abriu a boca e chupou o mingau da colher. Depois de repetir esse consumo de nutrientes para a sobrevivência algumas vezes, Boz de repente murmurou. Isso não acontece normalmente. O que você quer dizer? Perdendo meu temperamento. Ela parecia estar envergonhada com o que aconteceu hoje. Falei com indiferença. É assim mesmo. Eu só não esperava encontrá-lo. Foi porque eu não estava preparado que eu... Eu empurrei outra colher de mingau em sua boca, cortando sua frase. Não me alimente quando estou falando. Não tenho muito tempo. Você deve comer rápido. Havia uma montanha de coisas para fazer hoje. Eu tive que abrir a caixa do tesouro, decidir como usar a espada fantasma de Kedrick e o bolso misterioso, e apresentar Kedrick a Henrique Ri. Boz franziu as sobrancelhas e expressou seu desagrado, depois voltou a comer o mingau. Estarei mais calmo na próxima vez que o vir. Eu só bati dessa vez porque... Vendo que ela estava dando outra desculpa, enchi sua boca com outra colher de mingau. Ela não deve ter esperado, pois um pouco do mingau entrou em sua boca. Boz olhou para mim com os olhos apertados. Então, quem é ele? Perguntei sobre Bel, fingindo não saber. Boz se encolheu um pouco, então desviou o olhar de mim. Você não estava de mau humor da última vez porque eu escondi segredos de você? Quando eu fiquei de mau humor? Chefe fez beicinho. Sua boca se contorceu enquanto ela aparentemente ponderava. Então, ela suspirou. Eu forcei meus ouvidos, pois era um bom sinal. Boz olhou para mim e sussurrou baixinho. Ele é. O acento preto anterior. É? Fiquei genuinamente surpreso. Olhei para Boz em transe. Minha consciência congelou por cerca de 5 segundos antes de se recuperar. Tecnicamente falando, este era de fato um buraco vazio na trama. O acento preto que eu possuía atualmente pertencia originalmente a Shin Jong-gak, mas eu nunca tinha escrito sobre seu antigo dono. Ele também é um traidor que traiu o chefe anterior e o assassinou. Boz continuou a explicar uma configuração que eu não conhecia. Ex-chefe da trupe Camaleão. Eu também não tinha escrito nada sobre isso. Mas como o Chameleon Trope tinha uma longa história, fazia sentido que houvesse um chefe ou dois além do chefe atual. Peguei outra colherada de mingau enquanto ouvia atentamente a explicação de Boz. Boz olhou para minha mão. Já se passaram 10 anos, mas não esqueci o rosto dele por um único dia. Nião. Quando eu levantei a colher, ela mordeu. Depois de mastigar o mingau, ela anunciou com determinação. Eu vou matá-lo. Eu eliminarei o traidor. Eu entendo o que você está dizendo. Mas você não pode fazer o que fez hoje. Chefe assentiu. Então, o que vai acontecer com ele a seguir? Ele morreu, então deve reviver no terceiro andar em 48 horas. Eu não sabia exatamente quantas vidas ele perdeu, mas ele deveria ter perdido pelo menos 2. Eu vejo. Boz olhou para mim com um sorriso. Obrigado por matá-lo. Eu sorri de volta. Sem Boz, eu também não teria conseguido matá-lo. Se Boz não estivesse agindo tanto como o tanque da linha de frente quanto um causador de danos, Bel teria facilmente diminuído a distância. Eu não sabia quanto de suas habilidades ele recuperou, mas havia uma chance de que eu pudesse ter sido morto. Você também, chefe. Nesse momento, a porta se abriu. Estou de volta. A voz de Jaime soou. No momento ideal. Coloquei a tigela de mingau de volta na bandeja e saí do quarto de Boz. Jaime estava tirando os sapatos enquanto sorria radiante.
Ah, isso foi tão divertido, ó, Ajin, quando você voltou, tio. Faz algum tempo. Em vez disso, você pode alimentar Boss. É? Jane inclinou a cabeça ao pedido inesperado. Alimentá-la? Eu? Sim, ela está em seu quarto. Por quê? Você verá quando entrar. Boss enlouqueceu e caiu na exaustão do poder mágico. Com um arrumpe descontente soou da porta entreaberta do quarto de Boss. Quando olhei de volta para ela, ela estava olhando para mim com um claro tipo de olhar não deixe para Jane. Claro, eu ignorei. HNN, entendo. A expressão confusa de Jane mudou rapidamente para de travessura. O que eu vou fazer isso? E depois de fazer um sorriso lascivo e perverso, ela pulou no quarto de Boss. Quando Boss viu o rosto de Jane, ela se encolheu. Chefe, ouvi dizer que você não conseguia se mexer. Ah, vamos fechar a porta primeiro, Kiki. Enquanto a porta se fechava lentamente, pude ver os olhos lamentáveis de Boss pedindo socorro. Infelizmente, eu tinha outras coisas para fazer. Jane, já estou cheio. Tem certeza? Ah, você não pode mover sua língua por causa da exaustão do poder mágico. Devo alimentá-lo boca a boca. N não. Eu posso me mover bem. Ver. Ignorando gritos ferozes reverberando no quarto de Boss, voltei para o meu quarto. Então, peguei o baú do tesouro que Cedric deu de presente. Igual. Baú do tesouro nível 6. O baú do tesouro de Krakow. Parece conter vários itens, mas é necessário uma chave para abri-lo. Igual o baú do tesouro que Cedric escondeu em Desafio Krakow. Como era um baú de tesouro de nível 6, com certeza conteria bons itens. Infelizmente, não consegui abri-lo com minha chave mística. Eu já tentei, mas o nível de desbloqueio da chave estava muito baixo. A chave é de nível muito baixo. Era um problema facilmente resolvido com SP. Eu provavelmente poderia pegar qualquer pedaço de papel e usar configurar intervenção para reescrever a descrição do papel como cupom de experiência do item. Então, eu poderia usar o papel para nivelar qualquer item que eu quisesse. Mas isso era muito desperdício. Eu só precisava de mais 700 SP até que eu pudesse fazer o meu presente desejado. Leilões. Para ver se havia uma alternativa, entrei na casa de leilões e digitei a palavra-chave, item, e, experiência, pesquisando listagens com as palavras-chave item e experiência. 13 itens foram detectados. Experiência de item mais 23 cupom X3. Experiência de item mais 17 cupom X2. Experiência de item mais 11 cupom X7. Eles estavam lá. O lance mais alto foi 50 TP, que foi muito barato. Mesmo o preço de compra instantânea foi de 300-400 TP. Fiquei confuso no começo, mas logo entendi. Esses cupons só podem ser usados em itens em evolução. Sem eles não eram diferentes de um pedaço de papel. Era mais um benefício de ter mais informações sobre a torre. Eu imediatamente cliquei no botão compra instantânea. Você comprou a experiência do item mais 23 cupom X3. Você comprou o cupom de experiência de item mais 17X2. Você comprou o cupom de experiência de item mais 11X7. Os cupons foram enviados para o meu inventário. Eu imediatamente os usei na chave mística e no orbe da regeneração. Orbe da regeneração. Artefato mágico. Um orbe com o poder de regeneração. Item em evolução. É XP 11200 nível 2. Chave mística. Artefato mágico. Uma chave mística. Item em evolução. É XP 9200 desbloqueio de nível 3 Os efeitos dos itens subiram de nível. O desbloqueio de nível 3 é bom o suficiente. Segurei a chave mística e murmurei baixinho. Varredura. O número gravado foi de 27%. Jackpot. Coloquei a chave no buraco da fechadura do baú do tesouro. Ao contrário de antes, quando a chave nem cabia, ela praticamente deslizou desta vez. Clique, um barulho de clique soou. Estava funcionando. Virei a chave para a direita. Clique, um som metálico pesado soou e o baú do tesouro foi destrancado. Abri a tampa com grandes expectativas. Uma luz brilhante irrompeu do peito. Oh! Eu murmurei com espanto. Como esperado de um administrador, ele estava acumulando muitos itens brilhantes. Nível 4 diamante azul, lingote de minério negro puro nível 5x3,
Ticket de consolidação de habilidade nível 3. Ticket de consolidação de itens nível 3. Livro de aquisição de habilidades básicas nível 1. Temperagem e fundição, nível 4. Safira vermelha, igual. Um item que mais chamou a atenção foi, sem dúvida, o LV.5 Pure Dark Lingot. Foi a primeira vez que vi um minério LV.5. Devo usá-lo para fazer flechas. Esse foi o primeiro pensamento que tive. Claro, fazer flechas com um minério tão valioso só poderia ser considerado insano. Afinal, as flechas só podiam ser usadas uma vez. Mas isso mudou dependendo da pessoa envolvida. Como dizia o ditado, o tempo era mais valioso para uma pessoa rica do que dinheiro. Eu era exatamente uma pessoa assim. Fazendo flechas apropriadas com esses minérios, eu teria uma arma poderosa além da minha arma. Isso era o importante, já que eu não podia usar minha arma quando trabalhava como membro da trupe Camaleão. Então, de repente, uma lâmpada acendeu na minha cabeça. Eu pensei em um método para tornar as flechas reutilizáveis. Olhei para o meu smartwatch. Então, olhei de volta para os lingotes de minério escuros. Se isso funcionasse, eu nem precisava de muitas flechas. Na verdade, eu poderia usar síntese para comprimi-los e fortalecê-los juntos. Com este método, a flecha só precisava ser poderosa e durável. Eu brincava com o smartwatch com uma mão enquanto reunia o poder mágico do estigma com a outra. Próximo dia. Voltei para o Vale das Trevas, do quinto andar. Embora eu estivesse sozinho, não estava preocupado, pois estava completamente carregado com todos os tipos de itens. Desta vez, caminhei até o ponto mais alto possível, que era o pico da montanha que se projetava dos dois lados do vale. Então 2 deles escaparam. Sim, Boza enlouqueceu por causa disso. Olhei para o vale escuro abaixo e vi demônios falando sobre o incidente de ontem. NPCs humanos estavam fazendo trabalho pesado sob sua vigilância. A segurança estava mais apertada devido ao incidente de ontem, mas não importava. Coloquei 5 flechas no meu arco. Tanto a ponta da flecha quanto a haste da flecha eram pretas. O preto involuntariamente se tornou minha cor simbólica. Apontei as flechas para baixo e atirei. Shrak! As flechas voaram, movendo-se independentemente umas das outras. A primeira flecha curvou para a esquerda, a segunda flecha voou em linha reta, a terceira curvou para a direita. E todos os 5 perfuraram os pescoços dos demônios. O vale imediatamente ficou em silêncio. Vendo seus corpos se espalhando em pó, murmurei uma certa palavra-chave. Retornar. Então, as 5 LV.7 flechas de minério negro, que eu atirei de repente voaram. SSSSS. Eles refizeram o caminho que tomaram e voltaram para minha mão. Perfeito. Flechas reutilizáveis. Foi fácil quando eu pensei sobre isso. Eu adicionei uma configuração para as 5 LV.7 Dark Corea Rose, que criei. Controle remoto nível 0. Porque eu fiz LV.0 para salvar SP, por enquanto eu só poderia usá-lo para recuperar as flechas. Mas uma vez que eu nivelasse os efeitos, eu deveria ser capaz de controlá-los com minha vontade. Agora, restavam 11 campos de prisioneiros. Agora que confirmei a eficácia das flechas, me movi rápido e levemente como um ninja. As flechas de minério escuro não deixaram nenhuma evidência. Eles voaram silenciosamente como uma coruja caçando na noite e entregaram escuridão eterna aos seus alvos. Isso não era um exagero nem um pouco. No momento em que disparei as flechas, elas se transformaram em escuridão invisível para matar seus alvos. Usando este método, matei todos os demônios que guardavam os 11 campos de prisioneiros. Agora, Kraklon era o único que restava. Comecei a me dirigir ao seu escritório. Então, de repente, senti um olhar feroz cair sobre mim. 2 olhos penetrantes me encararam com intenção assassina. Virei-me na direção do olhar. Lá, eu vi um homem usando óculos. Sua pele era azul e ele tinha um chifre saindo de sua cabeça. Eu soube imediatamente quem ele era. Administrador nível 8 do Vale das Trevas, Kraklon. Kraklon. Quem é você? Kraklon perguntou. Eu não podia ouvi-lo bem porque ele estava muito longe, mas eu respondi de qualquer maneira. Isso não é da sua conta. PF. Kraklon riu. Ele estava claramente olhando para a raça humana. Você deve ser quem nos atacou ontem. Independentemente disso, você não será capaz de escapar.
Você acha que eu não fiz nenhuma preparação? Em um instante, um enorme tremor de poder mágico irrompeu. Centenas de soldados se reunirão aqui em breve. Um poder mágico roxo apareceu no chão. Era um feitiço em grande escala que exigia o uso de um círculo mágico, teleporte em massa. Seu castigo será a morte por desmembramento. Não, farei com que você deseje estar morto. A risada confiante de Krakow ecoou pelo vale. No entanto, permaneci em silêncio e tirei a chave mística. Ainda foi reforçada em 27%. Para aumentar temporariamente sua força ainda mais, infundi o poder mágico do estigma nele. Então, eu esfaqueei a chave no chão. Ei, Kraken. É Krakow, não Kraken. Se você quer se render, me diga onde Kedrick e Lerco estão. Se você fizer isso, eu generosamente permitirei que você morra. Não. Virei a chave e falei calmamente. Tenha um bom dia. O poder mágico brilhou da chave e se infiltrou na sujeira. Imediatamente, a montanha começou a roncar. Usando esta chave misteriosa, eu tinha acabado de desbloquear algo que estava segurando a montanha. O que resultou foi um deslizamento de terra. Como o vale ficava logo abaixo da montanha, era óbvio o que aconteceria com ele. Já que concentrei o deslizamento de terra na direção de Krakow, os NPCs humanos devem ser capazes de viver. O que é? Como um vilão de terceira categoria, Krakow murmurou uma linha chata. TRRRR. A sujeira começou a deslizar para baixo e o feitiço teletransporte em massa desapareceu sem ser ativado. Ei! Suspirei e me virei para o lado. Como se eu fosse uma estrela de cinema, meus olhos encontraram os de outra pessoa. Bem, para dizer que nossos olhos se encontraram, estávamos muito longe. Sem os olhos de 1000 milhas, ela teria parecido um pequeno grão de poeira. Nossos olhos realmente se encontraram. Ou foi coincidência? Eu estreitei meus olhos com tal pensamento. Então puxei meu capuz para baixo um pouco mais. Parado ali estava um dos personagens mais fortes que criei. Jin Seon, o arqueiro divino. Por alguma razão, ele estava com Shai Nayun. No entanto, isso não era importante no momento. Jin Seon estava me encarando com seus olhos de arqueira divina. Não havia tremor em seu olhar, nem uma pitada de dúvida. Ela estava me encarando fixamente. Jin Seon estava olhando para longe. Sem a visão sobrenatural fornecida por seu dom, arqueira divina, teria sido muito longe para ver mesmo para ela. Por 10 minutos, ela estava olhando para as ações daquela pessoa. Finalmente, ela sorriu para o homem que acabou de encontrar seus olhos. Sênior, você sentiu aquele tremor? Jin Seon foi distraída por uma fração de segundo pela voz inocente ao lado dela. Foi Shai Nayun quem estava curioso sobre o som do deslizamento de terra. Acabou de acontecer um deslizamento de terra. Jin Seon respondeu a ela, então olhou para trás. O homem que estava no pico da montanha já tinha ido embora. Um deslizamento de terra? Shai Nayun perguntou. Jin Seon assentiu, mas escondeu uma verdade. Que o deslizamento de terra foi causado propositalmente por uma pessoa. Mesmo se ela dissesse a verdade, havia uma chance de que ninguém acreditasse nela. A menos que uma montanha fosse extremamente instável, um deslizamento de terra artificial só poderia ser causado por mágicos de 5 estrelas especializados nesse campo. Um arqueiro foi capaz de causar um deslizamento de terra. Na Torre do Desejo, onde as habilidades de todos eram restritas. Se Jin Seon não tivesse testemunhado o estranho fluxo do poder mágico do homem, ela também não teria acreditado. Sim, um deslizamento de terra longe daqui enterrou um vale inteiro. Sênior, você não precisa falar tão educadamente. Sinta-se à vontade para usar o discurso casual. Shai Nayun falou desconfortavelmente. Como eu poderia falar com a neta do presidente? Estou mais confortável falando assim. No entanto, Jin Seon recusou firmemente o pedido de Shai Nayun. Embora o discurso educado de Jin Seon tenha deixado Shai Nayun desconfortável, Shai Nayun ainda estava um pouco feliz por dentro. Você conhece o vovô? Você poderia dizer isso. Embora não seja um bom relacionamento. Jin Seon engoliu sua próxima frase e sorriu. De qualquer forma, é por isso que me encontrei com Nayun-si. Hectares, entendi. Kakun. Nesse caso, o que você acha do meu avô, Eroshin Minshu? Shin Jong-gak, que estava pisando em ovos ao redor de Jin Seon,
Finalmente criou coragem para perguntar. Mesmo Shin Jong-ak não poderia agir com arrogância na frente de um herói Master Rank. Como se para provar seu status, Jin Seon alcançou sua força em apenas 4 dias. Ele é uma pessoa incrível. Ouvi muitas coisas boas sobre ele. Ah, hectares, 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 hectares. A expressão de Shin Jong-ak se iluminou. Ele então soltou uma tosse seca e apertou sua lança. Jin Seon falou. Ao invés de... Ela já tinha ouvido tudo de seus companheiros Seo Yong-ji e Oh Junhyuk, que muitas pessoas a estavam colocando contra a Black Lotus pelo título de arqueira mais forte. Como Jin Seon estava perdendo sua motivação, esse novo oponente foi bem-vindo. Como tal, ela nunca tinha dormido desde que entrou no terceiro andar. Em outras palavras, ela permaneceu acordada por 72 horas. Era tudo para se concentrar em recuperar suas habilidades e adquirir habilidades. O esforço que ela fez para melhorar a si mesma a fez sentir como se tivesse retornado aos seus dias de juventude. Vamos nos mexer. Eu vejo um acampamento de demônios nas proximidades. Jin Seon olhou para a direção onde o misterioso arqueiro estava. Era extremamente provável que ele fosse Black Lotus. O deslizamento de terra havia terminado e não havia ninguém no silencioso pico da montanha. Onde ele estava todo esse tempo? Depois de olhar para o pico da montanha vazia por um longo tempo, Jin Seon finalmente desviou o olhar com um sorriso feliz no rosto. O extra da novela capítulo 188. Sinal 2. LV.11 Palácio da Medeia. No coração de Prestígio havia um imponente palácio que servia como símbolo da cidade. As torres góticas e os vitrais que decoravam as paredes davam-lhe um charme antigo, e os cristais de mana que adornavam os tetos e paredes brilhavam mesmo na escuridão eterna do Prestígio. Este palácio místico foi construído e sustentado apenas com o poder da magia. Era um símbolo da soberania da princesa abandonada, Medeia. Os salões do palácio eram um labirinto no qual só se podia entrar com a permissão de Medeia, e as paredes do palácio tinham canhões mágicos que podiam abater qualquer inimigo externo. O fato de ela ter acrescentado 8 pernas ao palácio para que pudesse escapar com ele se fosse necessário mostrava o quanto ela amava o lugar. Atualmente, Medeia estava cercada por seus fiéis servos, que acatavam todos os seus desejos, e olhavam para uma mesa recheada de iguarias que vinham dos andares superiores da torre. Apesar de tudo isso, ela estava de mau humor. Só havia uma coisa que a incomodava. Não deveria haver ninguém em Prestígio com habilidades para criar um item desses. Medeia lembrou-se do evento que realizou há 4 dias. O manto que o primeiro homem classificado que se apresentou como Byong estava vestindo. A superfície do manto era macia como a água corrente e suas belas gravuras exalavam uma aura fraca. Aura. Era um fluxo de poder mágico e arte que só podia ser visto por aqueles que possuíam o olho estético. Medeia podia ver a aura sendo emitida de seu manto. A aura era muito natural como se fosse assim desde que foi criada. Quem poderia ter feito tal manto? Medeia estava simplesmente curiosa. Até onde ela sabia, não havia ninguém no Prestígio com tais habilidades. Se houvesse, ela os teria trazido para o palácio há muito tempo. Também não era algo que pudesse ser encontrado fora do terceiro andar. Uma civilização que pudesse produzir tais luxos estaria em um andar muito mais alto que o Prestígio. Poderia ser. De repente, ela pensou em Hefesto que deveria estar escondido em algum lugar. Mas ela rapidamente balançou a cabeça. Aquele homem ignorante não seria capaz de fazer algo tão delicado. Foi culpa daquele ferreiro que os anões, que possuíam muito mais destreza do que os elfos, evitavam tecidos e tecelagem e se concentravam apenas em ouro e ferro. TSK. Tudo parecia tão lamentável para Medeia depois de um tempo. De qualquer forma, tudo no Prestígio era barato. Ela estava um pouco curiosa sobre o roupão, mas isso era tudo. Não era algo que ela estava morrendo de vontade de colocar as mãos. Apenas itens como Blue Wave Song Wolf Sorrow eram dignos de prender sua atenção. Hayley. Medeia parou de pensar no roupão e chamou o velho mordomo que trabalhava para ela há muito tempo. De repente, uma parte da sala estremeceu e o velho mordomo apareceu do nada. Era um simples teletransporte que só funcionava dentro do palácio. Sim, Sua Majestade. Quando é a próxima conferência de administradores? Os administradores da torre, encarregados de um andar ou de um subpiso, realizavam reuniões com frequência. Dos muitos administradores,
Alguns foram apáticos com a coisa toda. Alguns foram gentis o suficiente para ajudar os jogadores a subirem mais alto, e alguns tentaram o seu melhor para perturbá-los. Medea era do tipo autoindulgente, uma administradora apática. Ela não poderia se importar menos com quem morreu. Ela só queria se concentrar em coletar pontos de desempenho e TP, para que pudesse se manifestar no reino do fenômeno. Afinal, ficar presa dentro dessa maldita torre pelo resto da vida seria muito chato e triste. A reunião está marcada. Daqui a 10 dias. É assim mesmo? Medea sorriu estranhamente e lambeu os lábios. Então, vamos fazer mais uma coisa antes disso. Ainda havia uma coisa a fazer. Embora fosse uma tarefa um pouco difícil e impertinente, ela sabia que não seria ela que arcaria com os fardos. Não está na hora do prestígio pegar um sol? A voz encantadora de Medea encheu o espaçoso palácio. Nível 6 Estranho Vale das Trevas. Entrei no vale para escapar da visão de Jin Seon. Deve estar por aqui em algum lugar. Foi difícil ver através de toda a sujeira e minérios, mas finalmente consegui encontrar Krakon's Vault, usando meus Thousand Millies. Era um cofre cúbico bem fechado. Novamente eu o abri facilmente usando a Mystic Key. Mas havia apenas documentos dentro. Olhei para eles com cuidado e descobri que eram documentos de terra e contratos de escravos. Igual. Documento de terra mágica. Um documento de terra feito de poder mágico. Com a morte do proprietário original, a propriedade pode ser transferida para outra pessoa. Igual. Contrato de escravo mágico. Contrato de escravo feito de poder mágico. Com a morte do proprietário original, a propriedade pode ser transferida para outra pessoa. Igual. Primeiro, infundi meu poder mágico no documento da terra. O dono do Vale of Darkness foi alterado para o Player Extra 7. Atualmente, existem cerca de 480 kg de minério escuro enterrados no Vale das Trevas. Oh! Então, havia algo assim. Mas mesmo se eu me tornar o proprietário da terra, como eu poderia desenterrar todo esse minério escuro? Gorjeta. LV.1 Player Shop vende um minerador automático por 800 TP. Ah, obrigado. Então havia algo assim. Havia muita coisa que eu não sabia. Eu comprei um mineiro automático na loja do jogador. Era uma máquina que parecia um drone. Igual. Nível 1 minerador automático. Uma máquina fofa que procura minérios enterrados em uma mina e os extrai automaticamente. Mineração de minério de nível 1. Escava até 1 kg de minérios por hora. LV.1 Pesquisa de minério igual. Comprei 3 mineradores automáticos e os liberei. Então, comecei a procurar no Vale das Trevas por NPCs humanos escravizados. Ah! Quem é você? O incidente repentino os deixou confusos. Aproximei-me deles gentilmente para que não ficassem surpresos. Perguntei por sua cidade natal e soltei as algemas em volta do pescoço. Foram 16 no total. Eram todos residentes formais do Prestige. Rasguei seus contratos de escravos, coletei os minérios que eles cavaram e os enviei de volta para a Prestige. Também enviei uma mensagem para Henrique Iri, pedindo que apresentassem os escravos libertos a Kedrick. Desde que Kedrick passou por momentos difíceis com eles, ele provavelmente cuidaria deles de alguma forma. Obrigada. Eu não vou esquecer sua gentileza. Estávamos em frente à estela de cristal que permitia viajar entre o terceiro e o quarto andar. No momento em que os 16 NPCs derramaram lágrimas, uma janela do sistema apareceu. Você derrotou Krakon, o administrador do Vale das Trevas, e resgatou os NPCs. Subquest concluída. Os desejos dos NPCs no campo de prisão. Executivo do assassinato do Vale, todas as suas estatísticas aumentam em 0,3 pontos. Todas as estatísticas por 0,3. Eu balancei a cabeça em satisfação e me perguntei o que fazer a seguir. Eu não queria agir apressadamente com Jin Seon tão perto. Devo ir dar uma olhada no quinto andar um pouco. Com o meu Master Sharp Soter Gift, o reconhecimento foi extremamente fácil. Subi uma montanha, que era muito comumente encontrada no reino demoníaco, concentrei o poder mágico do estigma em meus olhos e olhei ao redor. Eu era capaz de ver toda a terra com meus olhos. Entre os muitos jogadores lutando no quinto andar, estudei a equipe da aliança que estava se movendo em conjunto. Um grupo de cerca de 50 pessoas estava ocupado discutindo um ataque ao castelo.
As duas melhores guildas Essence of T-Strike e Frost Sanctuary estavam se preparando para atacar LV.7 Demons Castle no ponto 1, junto com a guilda da corte real inglesa. Dentro do castelo no ponto 1 estão cerca de 150 demônios e 800 mortos-vivos. Essas foram as palavras de Rachel. Ela parecia encantada por estar com as guildas superiores e não conseguia esconder sua excitação. Tem certeza? Kyong-jin, líder da equipe do Essência do Estreito, perguntou. Sim. Meu elemental do vento investigou pessoalmente a área. Rachel assentiu com uma expressão desnecessariamente solene. Em resposta, Kyong-jin sorriu. Um elementalista com certeza não tem um grande valor tático. Não, ainda sou apenas um iniciante. Rachel parecia feliz com o elogio de Kyong-jin, mas ainda assim manteve uma atitude humilde. Ela provavelmente estava pulando de alegria por dentro. Só somos 50. Talvez a diferença seja demais. O que você acha de pedir ajuda a Eileen? As preocupações de Kyong-jin foram respondidas por Jung Go-sun, líder da equipe do Frost Sanctuary. Eileen. Ao ouvir isso, perguntei-me onde estaria Eileen. Tirei meus olhos deles e comecei a procurar por Eileen. Ela era fácil de identificar. Afinal, ela era a única baixinha de cabelos brancos no mundo. Yonga, eu tenho 1030 TP comigo agora. Lembre-se disso. Por que você está me dizendo isso? Eileen e Yonga foram cercados por pelo menos 100 mortos-vivos e 5 demônios. Bem, eu apenas pensei que deveríamos verificá-los de antemão. Não posso perdê-los novamente. Mesmo com tantos inimigos pela frente, a única preocupação de Eileen é quanto dinheiro ela tinha no bolso. Ela provavelmente estava pensando que havia perdido o TP que Jaina havia roubado dela por engano. Ok, 1030 TP. Vou me lembrar disso. Bom. Eileen assentiu e olhou para frente. Não intimidada pelos medonhos mortos-vivos e os demônios, Eileen sorriu. Oi, crianças. O granizo está caindo do céu agora. Os demônios estavam confusos. O céu acima estava escuro como sempre, sem nenhum sinal de precipitação. No entanto, para eles, suas palavras eram equivalentes a uma sentença de morte. Você vê, essas pedras de granizo vão partir suas cabeças. Qualquer coisa que um mestre da fala do espírito dissesse se tornaria verdade. Pedras de granizo cheias de poder mágico caíram do céu naquele instante. Kuguaguaguaguang. Era difícil dizer se era granizo ou uma chuva de meteoros. A enorme magia eliminou completamente os demônios. As armaduras que usavam foram esmagadas assim que entraram em contato com as massas de gelo. A pele e a carne dos monstros mortos-vivos racharam e pulverizaram antes que eles dessem um passo sequer. Cocei a nuca enquanto assistia ao massacre. No mês passado eu era Lu Blue Rei Hegemon Xiangyu. Isso tudo foi apenas um sonho de uma noite de verão. Eka. Eu deveria tentar mais a partir de agora. Agora que eu poderia conseguir mais minério escuro, não deveria perder para eles. Toda vez que obtenho um minério escuro, posso usar síntese para comprimi-lo em minhas flechas. De qualquer forma, era isso para minha vigilância. Tirei o Alven Supercar do meu inventário e voltei para Prestige, esconderijo da trupe de camaleões nível 5. Voltei. É você, Ajin. Assim que entrei, ouvi a voz de Boz vindo do quarto. Sorri e fui em direção ao quarto dela. Boz estava deitado na cama com meu orbe da regeneração, em uma mão e dando tapinhas em Spartan com a outra. Como você está se sentindo? Muito melhor. Acho que vou me recuperar até amanhã. Este orbe é eficaz. É bom ouvir isso. Sentei-me ao lado da cama de Boz e fiz um pente com o poder mágico do estigma. Com ele escovei o cabelo bagunçado de Boz e comecei a pensar. A Chameleon Trope foi o produto das minhas ideias. Eu não escrevi muito sobre isso no livro de configurações, e tudo estava apenas na minha cabeça. Isso foi porque eu estava agonizando sobre que tipo de plano de fundo definir. Para ser mais específico, deixei propositalmente em branco para preenchê-lo com configurações mais atraentes. Mas toda aquela agonia foi em vão, já que parei de escrever o romance antes que Chameleon Trope e Kinsu se tornassem iguais. Em termos de tempo, deve ser cerca de 2 ou 3 anos no futuro. Eu me arrependi. Agora, havia muitas coisas que eu não sabia. O relacionamento de Jin Sayuki com Bill. O relacionamento de Bill com o boss. Relação do chefe com o ex-chefe. Se eu soubesse que isso aconteceria, teria escrito mais. Bem,
Provavelmente era por isso que eu era um escritor fracassado. Kim Ajin, o escritor lamentável que não conseguiu nem terminar seu próprio romance. HMMM. Um zumbido baixo veio de debaixo da minha mão. Olhei e vi Boz apreciando meu penteado com os olhos fechados. Olhei para ela com calma. Só havia uma maneira de eu saber o que não sei. Eu tive que perguntar diretamente ao chefe. Ei, chefe. Oh, parece que a Jean está aqui. Um barulho veio da entrada. Inclinei a cabeça e me levantei. Espere só um momento. Parei de escovar o cabelo dela e saí. Na entrada estava Jane e outra pessoa. Quando você votou, a gentil? Certo. Então desta vez temos mais 2 membros na torre. Você o conhece, certo? Jane falou primeiro. Então, o homem de aparência gentil ao lado de Jane sorriu para mim. Ei, novato. Era Gioa, a sede do verde. Eu sorri de volta para ele. Sim, olá. Eu parecia composta, mas minha boca se contraiu com atenção. Os membros vitais da trupe camaleão começaram a se reunir. Prata deve ser a próxima cor a chegar. O que isso significava era que não havia muito tempo até conhecermos Kinsu. Estou exausto por outro lado, Kinsu retornou ao LV.1 criador sacré de Graces Ideout, depois de triturar suas estatísticas e níveis de habilidade no quarto andar. Hoje, ele tinha mais convidados do que o habitual. Além de seus companheiros habituais, Shai Nayun e Shin Jong-gak também o seguiram de volta. O pequeno esconderijo de 55 metros quadrados LV.1 ficou lotado de pessoas. Você não tinha que me seguir todo o caminho de volta. De qualquer forma, entre. Kinsu coçou o pescoço enquanto os guiava. PFT, que lugar minúsculo. O escárnio de Shin Jong-gak saiu naturalmente. No entanto, ele era claramente diferente de antes. Embora ele ainda fosse um pouco rude, ele não estava saindo da linha como fazia no passado. Ele se tornou um adulto. Kinsu sorriu e cutucou o ombro de Shin Jong-gak como se fossem amigos íntimos. Você é louco. Você acabou de me empurrar. Shin Jong-gak imediatamente ficou sério. Assustado, Kinsu soltou uma tosse seca. Pare de ser tão barulhento. Aqui, é um presente de boas-vindas. Naquele momento, Shai Nayun deu um pacote de poções para Kinsu. Ah, o que é isso? Um conjunto de poções da Riri Shop. Vale 1000 TP, então é melhor você ser grato. 1000 TP? Uau, obrigado. Ligue-me se precisar de ajuda. Estarei lá imediatamente. Kinsu tomou as poções com gratidão. Vendo a excitação infantil de Kinsu, Shai Nayun sorriu. Sentem-se todos, eu farei o jantar. Vanessa Fermin foi até a cozinha e os demais se sentaram perto da mesa da cozinha. Ei, isso não te lembra dos bons velhos tempos? Yi Yeongan começou a tagarelar no momento em que se sentou. Ele estava relembrando o passado. Olhando ao redor dos rostos familiares na mesa, ele falou. Só estamos sentindo falta daqueles dois. Yoo Yeon e Kim A-wook. Antes que Yeongan pudesse terminar de dizer seu nome, Kinsu beliscou-se ao lado. No entanto, era tarde demais. A expressão de Shai Nayun ficou azeda, e Kinsu olhou para Yeongan. Meu lado. Yeongan estava muito ocupado suportando sua dor para sentir algo errado. Kinsu rapidamente mudou de assunto. Então Nayun, como você está? Ouvi dizer que você foi infligido com uma maldição. Oh, aquilo. Como você sabia? Acho que os rumores viajam rápido. Parecia que Shai Nayun não queria pensar em tais coisas enquanto ela sorria amargamente e sacudiu o que Yeongan disse. Eu ouvi de Lee Jae-yeon. Lee Jae-yeon. Essa garota é muito desbocada. Shai Nayun suspirou ao ouvir o que Kinsu disse. Ela mais uma vez reafirmou sua crença de que Lee Jae-yeon não deveria saber de nenhum segredo. Ela era muito ruim em guardar segredos. Agora, todo mundo sabia sobre como ela era embaraçosamente amaldiçoada. Está tudo bem agora. Alguém que eu conheço me tratou. Oh? Quem? Yeongan perguntou. Não vou contar, mas ele é muito famoso na torre. Shai Nayun fez uma cara presunçosa. Por causa de seu passado, Shai Nayun naturalmente conhecia muitas pessoas. No entanto, ela só tinha alguns conhecidos em quem realmente confiava. Com este incidente, Extra 7 tornou-se um conhecido em quem realmente podia confiar. Seu status havia subido pelo menos 2 níveis em seu coração. Qual é o apelido dele? Extra 7. O jogador que fez seu nome no tutorial, Extra 7.
Sua conquista se tornou uma lenda que ainda estava sendo contada na comunidade. Ah, essa é a pessoa que fez 20000 TP no tutorial. Shinayon arregalou os olhos com a frase de Yongan. É? Você sabia? Quan. Ele ficou famoso fora da torre também. Você não sabe o que está acontecendo lá fora, certo? O mundo está apenas falando sobre a Torre do Desejo. Não estou nem exagerando. Cada estação de notícias está relatando a estrutura interna da torre e analisando o tutorial, segundo andar, terceiro andar e assim por diante. Oh! Interessante. Ah, então guarde segredo que eu conheço. Vocês não são como Ijeon, certo? No caso do Extra 7 Ingenin se incomodar, Shinayon pediu aos outros que mantivessem seu relacionamento em segredo. Claro, mas como você conhece o Extra 7? Ouvindo a pergunta de Kinsu, Shinayon respondeu com um sorriso confiante. Eu conheço há muito tempo. Eu o conheci quando era cadete. Embora ela nunca o tivesse conhecido pessoalmente, ela havia interagido com ele como uma amiga normal. Antigamente, eles jogavam uma partida juntos pelo menos uma vez por dia. Oh! Ei, você pode pedir a ele para me emprestar algum dinheiro? Há um item que eu quero comprar. Yeongan perguntou com um sorriso. Feche. Shinayon olhou para ele com nojo. Naquele momento, janelas do sistema de repente apareceram ao redor deles. Olá pessoal. Esta é Medea. Uau! Assustado, Yeongan pulou da cadeira e caiu para trás. Esta foi a primeira vez que ele encontrou a busca de Medea. Fique quieto. Isso é realmente importante. Por outro lado, Shinayon rapidamente se concentrou. Da última vez, ela não participou da missão de Medea porque estava doente. Desta vez, ela estava determinada a se sair bem e se classificar no top 100. Espero que estejam tendo um bom dia, jogadores. Eu acredito que você sabe o que vou dizer. A beleza de tirar o fôlego de Medea rapidamente atraiu a atenção de Yeongan, que havia fugido dela apenas um momento atrás. É hora de outra missão. Medea deu um sorriso deslumbrante. O nome da missão é Sunlit. Esta é uma missão muito importante. Era o tipo de sorriso que dava uma sensação assustadora porque era perfeito demais. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.